O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1. Há espíritos? A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte da criação. O nosso ponto de partida é a crença de que há um princípio inteligente fora da matéria, crença esta baseada na existência, na sobrevivência e na individualidade da alma. Esta crença tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Desde que se admita a existência da alma e a sua individualidade após a morte, temos que, primeiro, a sua natureza difere da do corpo. Segundo, goza da consciência de si mesma. Após a morte do corpo, essa alma vai para alguma parte, segundo a crença vulgar, para o céu ou para o inferno. Porém, esta doutrina da localização das almas não harmoniza-se com os dados da ciência. Outra doutrina mais lógica lhes assinala por domínio o espaço universal. Formam elas o mundo invisível, no qual vivemos imersos. Além disso, temos que a alma tira de si mesma a sua felicidade ou a sua infelicidade, que as penas e recompensas futuras estão subordinadas ao seu estado moral. As almas não atingem o grau supremo, senão pelo esforço que façam por se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Os anjos são almas que galgaram o último degrau da escala. Os demônios são simplesmente as almas dos maus, que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. Essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama espíritos, as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. As manifestações espíritas constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Há pessoas que admitem a existência dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pois seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta ideia pode ser invalidada pelo raciocínio que exporemos a seguir. O espírito, em união com o corpo, é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório. O espírito tem um segundo corpo que o liga ao primeiro, o perispírito. O perispírito é um corpo fluídico, vaporoso, semimaterial, que tem a forma humana. É invisível no seu estado normal e não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. O espírito livre pode comunicar-se com o homem, que é o espírito aprisionado num corpo, assim como um homem livre com outro encarcerado. Admitindo a sobrevivência da alma, será racional admitir a sobrevivência dos afetos. Logo, o ente querido desejará comunicar-se conosco e se servirá para isso dos meios de que disponha. Entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, utilizaria deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento. Indaguemos ao nosso interlocutor: credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se ele responder negativamente, será inútil ir além, será perda de tempo. Por nossa vez, pedimos aos incrédulos que nos provem, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte.
Segundo, que se continua a pensar, será inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Nono, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Quanto à realidade das manifestações, damos, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais.